movimento é relativo. Tudo se move. Mesmo as coisas que parecem estar em repouso. Elas se movem em relação ao Sol e às estrelas. Enquanto você está lendo isto, está se movendo a aproximadamente 107.000 km/h em relação ao Sol. E está se movendo ainda com mais rapidez em relação ao centro de nossa galáxia. Quando discutimos o movimento de algo, descrevemos o movimento em relação a alguma outra coisa. Se você caminha no corredor de um ônibus em movimento, sua rapidez em relação ao piso do ônibus provavelmente é diferente de sua rapidez relativa ao asfalto. Quando dizemos que um carro de corrida alcança uma rapidez de 300 km/h, queremos dizer que tal rapidez é relativa à estrada. A menos que outra coisa seja dita, sempre que nos referirmos à rapidez com que se movem as coisas em nosso ambiente, estaremos supondo-a relativa à superfície da Terra. O movimento é relativo. Rapidez. Antes da época de Galileu, as pessoas descreviam os objetos em movimento simplesmente como lento ou rápido. Tratava-se de descrições vagas. Cabe a Galileu o crédito por ter sido o primeiro a medir velocidades levando em conta a distância percorrida e o tempo decorrido. Ele definiu rapidez como a distância percorrida por unidade de tempo. Um ciclista que percorre 16 metros em um tempo de 2 segundos, por exemplo, tem uma rapidez de 8 metros por segundo. Galileu podia medir a distância facilmente, mas, naquela época, medir curtos intervalos de tempo era algo muito difícil. Algumas vezes, ele usou sua própria pulsação ou o pingar de gotas de um relógio d'água que ele mesmo construiu. Qualquer combinação de unidades de distância e de tempo é válida para medir rapidez. Para veículos motorizados ou distâncias grandes, a unidades de km/h é usado frequentemente. Para distâncias mais curtas, metros por segundo, são as unidades geralmente mais adequadas. O símbolo da barra é lido como por e significa dividido por. Temos nesta tabela alguns valores comparativos de rapidez nas unidades mais usuais. Rapidez instantânea. Objetos em movimento frequentemente sofrem variações em sua rapidez. Um carro pode se deslocar numa rua a 50 km/h, diminuir para 0 km/h num sinal vermelho, e aumentar sua rapidez para 30 km/h apenas, devido ao tráfego. Você pode verificar a rapidez do carro em cada instante olhando o velocímetro. A rapidez em cada instante é a rapidez instantânea. Um carro viajando a 50 km/h geralmente se mantém com esta rapidez por menos de 1 hora. Se ele se mantivesse com essa rapidez por 1 hora inteira, cobriria 50 km. Se continuasse com a mesma rapidez por meia hora, cobriria a metade daquela distância, 25 km. Se continuasse por apenas 1 minuto, cobriria menos de 1 km. Rapidez média. Ao planejar uma viagem de carro, o motorista geralmente quer saber o tempo que ela irá durar. O motorista está interessado na rapidez média durante a viagem. A rapidez média é definida como rapidez média igual à distância total percorrida dividido pelo intervalo de tempo. A rapidez do carro pode ser calculada muito facilmente. Por exemplo, se dirigirmos por uma distância de 80 km no tempo de 1 hora, dizemos que nossa rapidez média é de 80 km/h. Analogamente, se viajarmos 320 km em 4 horas, termos a rapidez média igual a 320 km dividido por 4 horas, que dará um resultado de 80 km/h. Vemos que, quando dividimos uma distância em quilômetros por um determinado tempo em horas, a resposta será em km/h. Uma vez que a rapidez média é a distância total percorrida dividida pelo tempo total da viagem, ela não revela os diferentes valores de rapidez, as variações que podem ter ocorrido em intervalos de tempo mais curtos. Na maioria das vezes, experimentamos uma variedade de valores de rapidez, de modo que a rapidez média, com frequência, é completamente diferente dos valores da rapidez instantânea. Se conhecemos a rapidez média e o tempo de viagem, a distância viajada é facilmente encontrada. Um simples rearranjo na definição anterior fornece.
Distância total percorrida é igual à rapidez média multiplicada pelo tempo. Se sua rapidez média é de 80 km por hora numa viagem de 4 horas, por exemplo, você cobrirá uma distância total de 320 km. Obrigado por assistir este vídeo. Nos siga, deixe um like e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Até a próxima aula!